Dado Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais, para repercutir todas essas questões que envolvem a viagem da representante aí da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Muito bom dia para você, Igor. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Igor. Queria começar falando, todas essas repercussões aí nesse dia que a viagem não durou nem um dia, Ela já partiu aí 5 horas da manhã pelo horário de Brasília. Nancy Pelosi, a gente acompanhou durante ontem, a terça-feira, as ameaças ali da China que poderiam ter contra o avião até de Pelosi, contra os Estados Unidos, mas por enquanto nada aconteceu além de ameaças, A gente sabe que terão eleições de meio de mandato no final do ano ali dos Estados Unidos. Essa visita, uma visita visivelmente bem política ali, por razões políticas, mas um confronto, você acredita que um confronto aí a partir dessa visita possa acontecer? Até então, nada de grave, nada violento aconteceu ali por parte da China. Essa viagem de Pelosi é inoportuna neste momento? Bom, é importante a gente começar dizendo, aí são vários assuntos, mas que uma relação entre Estados Unidos e China não é algo trivial e não é algo cartesiano. É algo que envolve diversos aspectos. Então a gente vai fazer primeiro um contexto do que está acontecendo. Primeiro, é importante dizer que a situação de Taiwan ela foi definida ainda na década de 70, quando a gente teve o fim da Revolução Comunista. Os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek perderam a batalha pelo domínio da China continental e fugiram para a ilha de Taiwan, enquanto Mao Tse-tung dominou basicamente toda a ilha e transformou no que a gente vê como uma nação comunista. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que o único período onde Taiwan e a China continental foram só uma nação foi durante a dinastia Qing, a última dinastia chinesa, e que depois do fim das dinastias não houve basicamente uma ligação política entre as duas. Então, de fato, na prática, Taiwan é uma nação independente desde a Revolução Chinesa. Agora, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos tiveram um acordo tácito com os chineses, para impedir o avanço da União Soviética. Os chineses fizeram acordos com os americanos, principalmente durante o governo de Richard Nixon, para abertura comercial, abertura de investimentos e a manutenção naquela época do status quo de independência e autodeterminação de Taiwan. Os chineses, na época, tinham ainda muita coisa para resolver dentro de casa, era uma nação totalmente desorganizada, então eles deixaram de lado isso e disseram, ok, a gente vai ter depois, no próximo século, a gente renegocia Taiwan. A única exigência que eles fizeram foi a questão da política de uma só China. Os Estados Unidos aceitaram isso, aceitaram que, do ponto de vista diplomático, eles tratariam sempre com Pequim. As Nações Unidas também fizeram esse aceite, porém, ao mesmo tempo que isso ocorre, os Estados Unidos aceita a representação comercial de Taiwan, negocia com Taiwan, vende equipamentos militares, econômicos, tecnológicos para Taiwan. Ou seja, existe uma visão dúbia dentro desse sentido e uma relação que permeia ainda a época da Guerra Fria. Então, quando a gente faz essa análise e vem do ponto de vista dessa visita, o que ela significa? Para os chineses, é como se os Estados Unidos estivessem renegando esse status quo que foi negociado ainda na década de 70. E o presidente Xi Jinping vem trabalhando uma visão muito mais radical de Taiwan. A sua visão da China de reunificação avançou bastante com a Lei de Segurança Nacional sobre Hong Kong. Macau nunca foi um problema quando os portugueses passaram para a China, então o sistema um país, dois sistemas funcionou bem. Agora, as empresas taiwanesas não investem mais como investiam na China continental. Xi Jinping vem proibindo estudantes de viajarem para Taiwan e, ultimamente, a gente vê políticas de tentar forçar radicalmente Taiwan a se tornar uma nova província chinesa, o que vem sendo rechaçado. Os candidatos políticos perderam peso depois que Hong Kong foi invadida, basicamente, pelos chineses nos últimos 2 anos de manifestação. Então, para os chineses, é como se a gente estivesse assistindo a uma intervenção nos assuntos internos da China. Por outro lado, os americanos colocam que
a presidente da Câmara tem o direito de viajar por onde quiser. Políticos americanos viajam por Taiwan diariamente, semanalmente, empresários. Então, a situação também é vista com os americanos como uma forçação de barra por parte dos chineses. Agora, dentro desse contexto, a gente está falando de uma ilha que tem 24 milhões de habitantes, é extremamente bem armada pelos americanos, e tem fatores econômicos importantes. A Taiwan tem a produção de mais de 60% da produção de semicondutores e microchips de menos de 16 nanômetros do planeta inteiro. Isso significa que a produção de carros, aviões, equipamentos de alta tecnologia, câmeras fotográficas, depende de Taiwan. Taiwan é uma peça fundamental hoje na economia mundial. Então, essa visita de Nancy Pelosi, do ponto de vista de política externa, é uma visita bastante controversa. Agora, quando a gente fala de política interna agora dos Estados Unidos, a gente está falando de eleições de midterms, onde os americanos querem que os democratas sejam mais duros com a China. Então, eu não consigo ver que isso também não é uma visita programada politicamente para mostrar que o Partido Democrata defende princípios democráticos e não vai ser intimidado pelos chineses. E ao meu ponto de vista, apesar do governo de Joe Biden tentar minimizar essa visita, inclusive está fazendo negociações para o primeiro encontro bilateral entre Joe Biden e Xi Jinping, eu não consigo ver que essa visita não é um acordo por debaixo dos panos de Biden e Pelosi. Apesar de Biden dizer para os chineses que a presidente da Câmara tem independência de fazer suas próprias reuniões internacionais, eu não acredito que ela faria uma visita dessa sem um acordo tácito do presidente Joe Biden, e que isso, de fato, melhoraria a sua situação política nas eleições de midterms. Inclusive, os próprios republicanos apoiam essa visita, porque tem uma visão bastante crítica da China, e a própria presidente Pelosi, ela vem há 30 anos criticando os massacres, a antidemocracia, o autoritarismo chinês. Então, ela é efetivamente uma defensora de Taiwan. Então, o que a gente pode dizer é que e aí o meu ponto de vista, já quando a gente coloca a Rússia dando apoio unilateral às políticas de Pequim, na prática, depois da Ucrânia, essa situação em Taiwan mostra realmente a continuidade de uma Guerra Fria. Eu disse aqui nesse canal, ultimamente, quando a gente estava falando sobre a guerra da Ucrânia, que a gente estava assistindo a uma nova Guerra Fria 2.0. Essa situação geopolítica que ocorre agora em Taiwan é mais uma confirmação disso, a continuidade de uma nova Guerra Fria acontecendo no planeta inteiro. Ô Igor, até pegando um gancho que você comentou sobre as questões comerciais, né? A China é o maior parceiro comercial de Taiwan e não deixaria de ser, porque para a China é uma coisa só, então eles têm muitas trocas ali. E a gente estava vendo essa relação porque Taiwan é o maior fabricante ali de chips, semicondutores, distribuidor mundial, e até mesmo muitas fábricas, algumas fábricas de Taiwan estão vendo de abrir seus negócios, montar fábricas nos Estados Unidos. A gente até falou da maior fabricante de chips, a TSMC, que pretende colocar uma instalação no Arizona, lá nos Estados Unidos. Essa aproximação teria também uma relação comercial entre os Estados Unidos, que a gente vê que durante Covid, quando teve todo aquele fechamento, quebra nas cadeias de suprimentos, semicondutores sendo ali, ficando bastante, a oferta muito restrita, e naquela política, né, não de uma globalização, mas de trazer as coisas mais próximas dos seus domínios, a gente vê isso acontecendo no mundo todo. Essa visita também pode ter esse intuito de tentar fazer uma aproximação, mesmo que provocando a China, mas trazendo um importante fabricante de semicondutores e chips para mais próximo dos Estados Unidos, olhando mais para frente numa relação comercial? Não há dúvida. A fábrica no Arizona já está em construção, é uma das maiores construções dos Estados Unidos. Eu vi recentemente um documentário, o quão importante vai ser essa fábrica, porque ela vai abastecer
todo o mercado norte-americano, o mercado canadense, o México, e deve, inclusive, abastecer parte do nosso mercado. Esses chips vão ser trazidos dos Estados Unidos para a região da Amazônia, né, da Zona Franca de Manaus, para a produção de computadores. Então, isso significa que é uma fábrica para abastecer a América como um todo. Eles também têm planos para abastecer a Europa, com uma possível fábrica na Alemanha. Isso já vem sendo colocado em prática. E um ponto fundamental, além disso, é o aumento das linhas de crédito de swap de dólares pelo novo dólar de Taiwan, que basicamente triplicou nos últimos meses do Federal Reserve com o Banco Central de Taiwan. Isso mostra que existe uma visão de política monetária, comercial, e um alinhamento maior com Taiwan. Lembrando que essa relação comercial é uma política tradicional dos Estados Unidos, é uma política importante para Taiwan e mostra também a geoestratégia norte-americana na Ásia. Os Estados Unidos fizeram acordos com o Japão para a construção de bases militares conjuntas nas ilhas ao sul do Japão, que fica muito próximo de Taiwan, para o caso de uma defesa militar naquela região. O fato dos Estados Unidos fortalecer Taiwan economicamente e dar o maior apoio para o rearmamento militar do Japão e também incentivar o desenvolvimento e a integração econômica desses países com a Coreia do Sul é uma grande frente dos aliados dos Estados Unidos para fazer uma tentativa de parar a expansão econômica e política da China na região da Ásia. Então, os Estados Unidos está utilizando todos os seus meios, tanto militar quanto econômico, para fortalecer seus aliados na região. E, obviamente, esse é um momento muito importante. Os Estados Unidos sabem que a China passa por uma situação complexa econômica interna em relação ao mercado imobiliário. Existe a possibilidade da gente estar vendo também uma crise bancária em alguns bancos regionais. Então, o presidente Xi Jinping está com as mãos bastante ocupadas com problemas internos. Então, é nesse momento que os Estados Unidos avançam com políticas econômicas e militares na Ásia, sabendo que os chineses têm problemas muito sérios internamente e que talvez suas reações externas sejam menores do que seus esperados. Basicamente, é assim que funciona a geopolítica internacional e eu acho que isso vai continuar a existir. A gente vai continuar a ver um apoio dos Estados Unidos para Taiwan. Acordos comerciais e de vendas militares devem ser anunciados nas próximas semanas. Essa visita não é uma visita meramente protocolar de Nancy Pelosi. Acredito que algum recado econômico ou militar foi passado diretamente para o presidente Tseng. Então, dentro desse contexto, a gente está vendo uma redefinição da importância norte-americana na Ásia e como os Estados Unidos vai se tornar um mercado mais aberto para os países asiáticos aliados. Tudo isso, claro, é fazendo frente à questão chinesa de expansão internacional, né? Os Estados Unidos tentam conter há muito tempo e o presidente Biden está tentando ser mais assertivo dentro desse contexto. Nesse sentido que você disse, né, a gente vê a economia chinesa desacelerando, tanto pós-lockdown, essa crise imobiliária. Essa seria uma tentativa de frear ou atrasar a hegemonia da China, apesar ali das dificuldades da China, mas a gente sabe que a China está indo aí num ritmo acelerado para alcançar seu objetivo aí até pelo menos 2030, 2040. Na sua opinião, os Estados Unidos vão conseguir frear ou atrasar essa hegemonia? A questão hegemônica é um conceito bastante complexo. A China tem problemas internos que até então ela não conseguia, ela não colocava para fora da realidade, mas nem mesmo o Partido Comunista consegue esconder. O primeiro é essa questão relacionada ao setor imobiliário, que era um grande propulsor da China. Isso vai começar a ser parado. O próprio presidente Xi Jinping entende que existe um risco muito grande de se tornar uma bolha incontrolável que vai terminar no colo do governo central e do Partido Comunista. Agora, por outro lado, a China tem um problema demográfico. Ao contrário do que a gente imagina, por ser um país com mais de 1 bilhão de pessoas, as estatísticas são que a partir de 2025 a China vai decrescer a sua população. E a gente sabe que o decrescimento de uma população
tende eventualmente a diminuir o ritmo de crescimento econômico. Para vocês terem uma ideia, a previsão de decrescimento da economia brasileira, da nossa população, é apenas em 2050. Então a gente vai ter um nosso grande boom demográfico ainda pelos próximos 30 anos, enquanto a China deve acabar agora. Isso já é um problema bastante sério. Agora, quando a gente fala de hegemonia, eu gosto de dizer bastante que, na análise do grande pesquisador geopolítico, Zbigniew Brzezinski, existem 5 poderes que são hegemônicos dentro de uma nação e que até hoje só os Estados Unidos conseguem exercê-los com maestria. É o poder militar, né? Capacidade militar e de estar em todos os continentes com equipamentos, nas 3 e hoje não só 3, mas 5 esferas de poder, inclusive espacial. O poder econômico, de você ter uma reserva internacional de valor, que é o dólar. O poder financeiro, de você ter grandes empresas internacionalmente reconhecidas ao redor do planeta. O poder diplomático, que é o poder de você ter a influência do ponto de vista internacional. E o poder cultural, é o poder de que as outras nações espelham em você o que você gostaria de ser. Então, os Estados Unidos, ele consegue até então ter com maestria todos esses poderes. E a China não. A China tem sim o potencial de se tornar a maior economia do planeta nos próximos anos. Isso é quase impossível que não ocorra. Os Estados Unidos podem até tentar minar um pouco, mas a China deve se tornar. Agora, a China não é um exemplo cultural para o resto dos países. O yuan está longe de ser uma grande reserva de valor, ou mesmo uma grande moeda negociada. Isso está sendo negociado até e expandido com os países árabes, mas eu duvido que isso deva prosperar pelo menos nos próximos 50 anos. O poder militar chinês ainda é muito baixo em relação ao poder militar americano, e as empresas chinesas, parte delas já começa a ser boicotada pela falta de lisura em relação às informações para o Partido Comunista. Então, países começam a colocar sob escrutínio os investimentos dessas empresas em seus países. Então, como a gente vê a China como uma nação bastante opaca, isso termina minando o seu poder de hegemonia global. De fato, ela se torna, sim, uma maior economia do planeta e maior parceiro comercial para basicamente todos os países. Mas esses efeitos de contrabalanço não só vão existir, mas devem aumentar não só pelos Estados Unidos, mas também por outras nações como a União Europeia. O fato dela estar apoiando diretamente a invasão ucraniana, mesmo que não abertamente, mas por debaixo dos panos, dando todo tipo de suporte aos russos, e os russos nitidamente fazendo uma aliança sino-russa, isso realmente mina a possibilidade da China de se tornar uma potência hegemônica mundial como os Estados Unidos. Então, apesar da gente conseguir ver nos próximos anos um clash de titãs, né, assim, uma disputa econômica e de investimentos, todos esses fatores que eu elenquei aqui impedem, de fato, a China de se tornar uma nação hegemônica pelos próximos 100 anos. Pelo menos a gente ainda vai viver com essa maestria desses 5 poderes sendo exercidos pelos Estados Unidos. Igor, eu queria retomar um pouco e até expandir um pouco aquela questão da nova Guerra Fria, né? Uma Guerra Fria mais contemporânea, porque a gente viu durante, inclusive, toda essa questão com a Rússia, muitas sanções, né, do Ocidente e também da Europa, dos Estados Unidos, enfim, contra a Rússia, e essa tensão acabou trazendo consequências ruins para a Europa. A gente vê fluxo de gás, a gente vê energia, a gente vê a Europa tentando fazer movimentos ali para não ficar sem energia agora, principalmente no inverno. E agora, com essa tensão, ou pelo menos essa relação um pouco mais estremecida com a China, a gente vê a Rússia manifestando apoio à China, a gente vê Coreia do Norte fazendo apoio à China, muitos países também condenando, falando que os Estados Unidos estão fazendo um movimento imprudente de relação com Taiwan sem passar pela China, ou sem pelo menos entender essa China unificada como ela é. Nesse contexto, né, de mudanças na relação entre os países, nessa mudança, nessa nova Guerra Fria, quais podem ser as consequências
disso? Eu te pergunto porque existem relações comerciais, existem relações diplomáticas, existem relações ali pacíficas entre os países. Nesse contexto todo, pode ter uma questão um pouco mais grave em todos esses acontecimentos? Há 4 meses, 5 meses, a gente teve a questão da Rússia, agora a questão de Taiwan. Enfim, essa aproximação dos eventos pode gerar uma escalada que fuja do controle, ou as relações internacionais, a chancelaria dos países, elas costuram, né, muito bem essas questões? Bom, se a gente estivesse falando do ano passado, eu diria que a chancelaria dos países teria um controle maior diplomático dentro dessas relações. Com a invasão na Ucrânia, o que a gente está assistindo na prática é a defesa, a segurança e o interesse nacional acima da diplomacia, né? Inclusive acima da economia. Então, o que a gente está assistindo na Europa, se por um lado é uma possibilidade de recessão, diminuição de operações comerciais, a gente está assistindo basicamente a diminuição do sistema do Nord Stream 1, da transferência de gás, a não compra de petróleo por parte dos europeus, e a gente acha que a Europa está sofrendo, a Rússia está sofrendo ainda mais. E não se enganem que a valorização do rublo russo não indica nada, você não pode vender rublos. Então, basicamente, quem está comprando rublos e valorizando, basicamente para pagar sobre petróleo e gás, eles não podem vender essa moeda. Então, é uma falsa valorização, porque não existe mercado aberto de rublos hoje. A Rússia, de fato, vai sofrer, pelo menos até o final do ano, uma grande inflação, uma escassez de produtos, principalmente na área de tecnologia, e provavelmente vai entrar com grandes defaults ao longo do ano. A situação da Rússia é infinitamente mais delicada do que a gente imagina. O problema é que as informações não chegam para o Ocidente como deveriam chegar pela questão do controle do Kremlin. Agora, quando a gente fala de todas essas relações desses países, não há dúvida de que quanto mais tenso e quanto mais radical essa situação fica, mais volatilidade a gente vai assistir nos mercados, principalmente nos mercados relacionados a commodities. Então, a gente deve ver nos próximos meses uma valorização do dólar, investidores correndo ao dólar, barril de petróleo, gás, commodities relacionadas a produtos que a China consome devem subir bastante nas próximas semanas. Isso também dependerá de qual vai ser a reação chinesa com Taiwan. A gente já está vendo a possibilidade de exercícios militares mais radicais dentro da região, e isso é um perigo. Nas próximas 48 horas, um exercício militar mal feito pode virar um jato ser abatido de um lado ou de outro e se escalar para um conflito militar aberto. Isso seria bastante perigoso dentro das relações dos países, o que poderia efetivamente causar um conflito. Eu não falo de uma guerra aberta, mas um conflito entre os dois países, pelo menos durante algumas horas. Porém, de uma maneira geral e específica, o que caracteriza muito a Guerra Fria é essa iminência de um combate militar e a sua não efetividade. O conjunto de ameaças, o uso de outros instrumentos que não tanques e guerras, né? A gente falou que nada foi feito para Taiwan, mas na verdade isso não é verdade. O exército tecnológico chinês invadiu computadores de instituições financeiras de Taiwan, do governo de Taiwan, do escritório da presidente de Taiwan, inclusive deixou sem funcionar o escritório da presidência por 20 minutos. Então a guerra cibernética já ocorre, deve estar ocorrendo nos próximos dias. Então tudo isso são sinais bastante complexos do que a gente está assistindo no planeta e que devem se intensificar. O que eu diria é que a defesa da democracia do ponto de vista das nações ocidentais significa colocar os princípios acima dos interesses de nações autoritárias. E nações como Rússia e China sempre vão usar o poder econômico, financeiro, as commodities como instrumento de chantagem para obter seus objetivos. E ficou muito claro que a União Europeia, os Estados Unidos e a OTAN não vão aceitar isso. E mesmo que sofram problemas econômicos, vão se colocar contra os desejos autoritários de nações que possam ameaçar os seus aliados. E quando isso ocorre na prática, o que a gente assiste nos mercados são volatilidades e aumento de preços.
isso para o mercado internacional. Curiosamente, como o Brasil é um país exportador, né, de commodities e também de produtos que são desejados por todos os países, independente se são autocracias ou democracias, a gente indiretamente sai exportando mais. Não há dúvida que com esse conflito na Ucrânia, com todos esses problemas econômicos e políticos internacionais, a previsão do Brasil só cresce de crescimento nesse ano, basicamente puxado pelo mercado externo, apesar da inflação. Então, nós somos uma espécie de outlier do ponto de vista de crescimento quando há conflitos internacionais. Isso não é de hoje. Isso já é uma coisa bastante consolidada do Brasil, principalmente em períodos tensos, como foi a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, inclusive a Segunda Guerra Mundial. Eu queria entender para o nosso país, para o Brasil, né? Caso as relações comerciais ali entre Estados Unidos e China comecem a ficar mais complicadas, né? Caso comecem a romper ali laços comerciais, onde o Brasil pode se beneficiar nessas questões comerciais, tanto com os Estados Unidos quanto com a China? Bom, o Brasil pode se beneficiar dos dois lados. Primeiro, o Brasil, nos últimos anos, e muito acertado, pelo menos no último ano, né, nessa mais nova gestão do Ministério das Relações Exteriores, não assume um lado unilateral com os Estados Unidos. Isso é muito positivo para o Brasil. O Brasil começa finalmente a olhar para os seus próprios interesses. Então, se você tiver hipoteticamente uma quebra de acordos comerciais, ou não vamos ser tão radicais, se a China e os Estados Unidos criarem as chamadas barreiras alfandegárias, barreiras de impostos, tarifas, o Brasil realmente tem uma capacidade de ganhos. Por quê? Porque nós exportamos para os dois países produtos que são concorrentes entre si. Então, da mesma maneira que nós exportamos soja para a China, os Estados Unidos também exporta, ou seja, nós seríamos beneficiados com a capacidade de vender soja a preços mais competitivos. Do mesmo lado, nós exportamos carne para os Estados Unidos, frango, minério de ferro para a indústria americana. Então, se os Estados Unidos colocassem tarifas contra esses produtos oriundos da China, nós seríamos mais competitivos para os americanos. Então, de uma certa maneira, como são grandes parceiros comerciais do Brasil, um conflito onde os dois começassem uma guerra de tarifas, ou até mesmo uma instalação de barreiras sanitárias, né, que serve para atrasar as remessas de exportações, nós teríamos ganhos nas duas partes, teríamos maior acesso a consumidores chineses e maior acesso a consumidores americanos. A Índia é um país que também está numa situação muito parecida com o Brasil e se beneficia disso. Hoje, parte do petróleo que a Rússia exporta vai para a Índia e a Índia termina repassando esse petróleo para o resto do mundo. Então, o fato de nós não termos um alinhamento ideológico unilateral com nenhum dessas grandes potências coloca o Brasil numa posição privilegiada de defender os interesses dos produtores brasileiros, dos brasileiros, da nossa balança comercial e, efetivamente, dos nossos empregos. Então, eu acredito que não é isso que eu advogo, tá? Eu não estou advogando que a gente tenha um cenário comercial negativo no planeta, mas, do ponto de vista de mercado externo, para o Brasil seria positivo. Claro que uma tensão no mercado internacional como essa tornaria a Bolsa de Valores e as expectativas futuras das nossas empresas bastante voláteis. A gente estaria em uma situação complexa, inclusive no mercado de câmbio. Mas quando a gente olha especificamente na economia real e no que o Brasil exporta, o Brasil tem, assim, algumas vantagens nesse segmento. Como a gente está assistindo hoje com as nossas exportações para a União Europeia e os Estados Unidos, dado as sanções na Rússia. Tá certo. Igor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo mais uma vez aqui no nosso Morning News. Ótima quarta-feira para você. Até uma próxima. Para vocês também. Até a próxima. Muito obrigado.